Êxodo capítulo 5. Nós vamos estar lendo esse capítulo aqui. Êxodo 5, eu tenho um tema nessa noite que diz: Nasci para agradar a Deus e não vou negociar. Dá para você repetir esse tema? Nasci para agradar a Deus e não vou negociar. Que a nossa vida, em tudo, nós recebemos propostas. Mesmo aquelas coisas que nós temos propósitos, maneira de viver, nós estamos recebendo proposta todos os dias e negociando, né? Às vezes negociando coisas boas. É possível estarmos negociando coisas boas e perdendo coisas melhores, né? Sendo um mau negociante naquilo que estamos fazendo, principalmente no que diz respeito à vida. Diz assim o texto: Depois Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Viemos trazer uma mensagem da parte do Senhor, o Deus de Israel. Ele diz: Deixe o meu povo ir ao deserto, para que celebre uma festa e preste culto a mim. Ora, respondeu o faraó: Quem é esse Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair do país? Moisés e Arão insistiram: O Deus dos hebreus encontrou-se conosco. Deixe-nos ir para o deserto a uma distância de 3 dias de viagem. Lá vamos oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Se não lhe obedecermos, ele nos castigará com pragas ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: O que vocês estão querendo fazer? Por que fazem o povo parar de trabalhar? Voltem ao trabalho. E acrescentou: O povo já cresceu demais e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho? No mesmo dia, o faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. As ordens foram estas: De agora em diante, vocês não vão mais dar palha aos israelitas para fazerem tijolos, como antes. Eles mesmos vão ter de ajuntar a palha, mas não diminuam a tarefa deles. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a sua cota. De certo está sobrando tempo para eles. Senão, não estariam clamando: Vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo nem terão forças para dar ouvidos às palavras mentirosas. Os mestres de obras e os oficiais transmitiam logo as ordens ao povo, dizendo: Assim diz o faraó: Vocês não receberão mais palha. Vocês mesmos terão de procurar e ajuntar palha onde puderem achá-la, mas a cota de tijolos de vocês em nada será reduzida. Então, os israelitas se espalharam por todos os lados do Egito em busca de sobras de palhas. Os mestres de obras os atormentavam, dizendo: Tratem de acabar o serviço. Produzam a mesma quantidade de tijolos por dia de quanto recebiam a palha. E espancavam os oficiais israelitas que tinham sido nomeados pelos oficiais do faraó para dirigir os israelitas. E diziam: Por que não acabaram a tarefa de ontem e de hoje fazendo tijolos como antes? Então os oficiais israelitas foram falar com o faraó: Majestade, por que trata os seus servos dessa forma? Não nos dão palha, contudo nos dizem: Façam tijolos. Como isso não é possível, são açoitados. Mas a culpa é do seu próprio povo. Mas o faraó respondeu: Vocês são preguiçosos. Por isso ficam dizendo: Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem ao trabalho. Não receberão palha nenhuma, porém terão de produzir a mesma quantidade de tijolos que produziam antes. Então, os oficiais israelitas se viram em má situação quando ouviram que não poderiam reduzir a cota diária de tijolos. Quando saíram de diante de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estava ali à espera deles. Os oficiais disseram aos 2 irmãos: O Senhor seja o juiz de vocês, pois atraíram o ódio de Faraó e dos seus oficiais sobre nós e deram motivo para nos matarem. Moisés clamou ao Senhor: Ó Senhor, disse ele, por que maltrata esse povo? Por que me enviou?
pois desde que transmitira a sua mensagem ao faraó, ele tem maltratado este povo. E a verdade é que o Senhor não libertou o seu povo. Deus faz promessas de libertação. O povo é preso, é levado a uma situação de cativeiro, vivendo sob o domínio de Faraó. Um domínio que faz de tudo para que o povo não fizesse o que melhor poderia fazer na vida, que era adorar a Deus. Domínio de Faraó sobre o povo, um povo que estava trabalhando, um povo que estava produzindo no Egito, um povo que estava fazendo o Egito prosperar. Mas a implicância de Faraó era simplesmente o fato de não deixar o povo fazer o que para aquele povo, o que para o coração daquele povo era a melhor coisa que eles fariam durante todo o tempo da vida, que era cultuar a Deus, que era servir a Deus. Nada estava acima disto. E eles estavam mesmo debaixo da escravidão, querendo reivindicar, sempre Moisés ia diante de Faraó, para reivindicar de Faraó que permitisse que eles fossem adorar a Deus. Mas interessante, a gente vai ver no transcorrer da ministração, que não era um adorar a Deus de qualquer jeito. E Faraó fazia a proposta para que eles fossem de qualquer jeito, com uma coxa de retalho, com alguns remendos, que cultuasse a Deus apenas com uma parte, que a outra ficasse sobre o domínio de Faraó. E eles sempre estavam respondendo não, desse jeito não. E vinha praga no Egito, e vinham coisas, e o povo não saía para cultuar a Deus de uma forma que não fosse da forma de Deus, que não fosse da maneira que Deus assim deveria ser adorado. Nada mais era importante do que cultuar a Deus. E eu não me refiro aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, a um cultuar a Deus pelo fato de vir a uma igreja, a uma comunidade, como vocês estão fazendo aqui nessa noite, que estão aqui. Hoje, em muitos lugares, na cabeça de muitas pessoas, o sentido de culto perdeu a essência do que realmente é culto. Culto para algumas pessoas é eu vim buscar. Eu vou num culto hoje porque eu vou ouvir Deus falar. Isso é real, vai acontecer em uma celebração. Num ambiente que está preparado para se oferecer a Deus, Deus automaticamente oferece coisas também. Então é bem natural que essas coisas aconteçam. Mas na mentalidade de muitas pessoas inclusive alguns chamados que a gente escuta na mídia, venha que você vai ser liberto. Venha que você vai ser próspero, venha que você vai ser curado. E as pessoas não vêm a um culto. Elas não vêm a um culto, que o sentido de culto é oferecer. O sentido de culto é trazer. Quando a gente vem a um culto, quando a gente oferece um culto, a gente oferece, a gente traz, a gente dá. Isso se tratando para vários segmentos religiosos. Quando lá no terreiro tal, eles vão fazer um culto à entidade tal, esse culto é feito de oferenda. Você fala oferenda tal, jogaram. Geralmente, quando as pessoas estão no mar, levando uma oferenda a uma entidade com as quais eles se dedicam, eles estão prestando ali um culto. Eles estão ali fazendo aquela homenagem, prestando um culto, oferecendo, levando, dando coisas, né? Assim. Então o povo trabalhava duro, mas queria ter um momento de servir a Deus. O povo trabalhava duro, né? E notem que no texto, quando o povo vai fazer esse pedido, Faraó lança sobre o povo o trabalho. Se esse pessoal está procurando tempo, quem é esse Deus que falou com vocês? E lança sobre eles, ele dobra o trabalho, eles não dão mais palha para eles, que ajudaria no serviço para confeccionar tijolos. Eles não dão e diz agora, vocês agora vão procurar palhas onde tiver, mas não vou reduzir o seu serviço, porque se vocês estão querendo ir cultuar a Deus, se vocês estão querendo ir adorar a Deus, então eu vou dar para vocês trabalho. E isso acontece às vezes na minha vida e na sua vida, principalmente nessa questão de trabalho, acontece algumas coisas que nós precisamos ter o discernimento. Antes de termos o discernimento, precisamos ter a convicção do chamado, da convicção para que eu existo aqui na terra. Qual a minha principal tarefa aqui na terra?
E como eu chamo o tema, nasci para agradar a Deus e não vou negociar. Às vezes nós negociamos coisas da nossa vida, parte da nossa vida, e colocamos em sacrifício o chamado. Colocamos em sacrifício o serviço a Deus. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa me chame para me contratar para trabalhar, me ofereça 50 mil reais por mês, esse é o meu salário. Maravilha. Não é muito bom? A minha esposa disse amém. Só que para que eu possa trabalhar nessa empresa e ganhar esse salário, eles vão impor algumas condições. Entre elas, é que eu vou chegar ao trabalho às 5 da manhã e vou retornar às 22 horas para casa todos os dias. Mas eu vou ganhar 50 mil reais por mês. A minha esposa que disse amém já não vai gostar muito. Porque eu já vou deixar de dar lá a atenção desejada. As minhas filhas já vão ser totalmente prejudicadas. No nosso contexto aqui, eu não vou participar mais de nenhuma conexão. E também não virei mais a nenhuma celebração, em nenhum evento, em nenhuma reunião, porque eu estou ganhando muito dinheiro. E eu vou perder o contato com os meus irmãos. E sem contar que é para eu trabalhar em uma sala fechada sem ninguém, mas é 50 mil reais por mês. Não, mas eu tenho Deus. Eu vou estar lá orando. Eu vou estar lá glorificando a Deus. E quando eu estou falando isso como um cristão, na verdade eu não estou vendo que eu vou estar lá orando. Eu não estou vendo que eu estou lá exaltando a Deus. Eu estou vendo 50 mil reais na conta. Mas como eu sou cristão, eu digo que é uma porta aberta por Deus e aleluia, que eu vou crescer espiritualmente naquele trabalho que o Senhor me chamou para aquilo ali. Na verdade, tudo aquilo que acontece na nossa vida e nos tira do foco principal, que é adorar a Deus, não é divino. Mesmo sendo uma proposta de 50 mil reais por mês. Então eu vou principalmente se você estiver fazendo alguma coisa no reino de Deus. Principalmente se você estiver envolvido com a área social da igreja, você estiver envolvido com a área missionária, com o evangelismo, você estiver envolvido com a condução de uma casa, de uma família, e precisa da sua presença, e você agendou que tal dia vai estar com seus filhos, tal dia vai estar com sua esposa, e você vai fazer tal coisa, vocês precisam conversar, e aí surge uma proposta maravilhosa, você chega em casa e diz, bem, Deus abriu a porta, 50 mil por mês. Tudo aquilo que tira a nossa vida do foco principal, que é adorar a Deus, não é divino. E nós nos enganamos com as propostas que são feitas. Vez por outra diz assim, não, mas você tem um celular, você assiste a macro pelo celular. Você vai ter contato. Você não é feita disso, a vida é feita de relação, de olho a olho. Essas coisas ajudam um pouco determinado tempo. Fora disto, a questão é que nós vamos esfriando, nós vamos gelando, nós vamos de alguma forma e vamos aceitando as negociações. Vamos aceitando as propostas de negociação e vamos deixando de lado aquilo que nós repetimos como tema da mensagem. Nasci para agradar a Deus e não vou negociar. Depende do preço. Depende da oportunidade. Começamos a enxergar coisas que... E tô orando. Tem uma pessoa na minha família que está fazendo um negócio e quando o negócio é bem proveitoso para ele, mas é um negócio errado, aí ele não está indo em igreja, não está indo em lugar nenhum, mas ele disse, eu já estou orando a Deus, rapaz, e Deus está falando, mentira, Deus não está falando nada, ele está orando. Ele quer que aquela coisa aconteça e para ter uma desculpa bem mais forte, nada melhor do que usar o nome de Deus. O nome de Deus é poderoso, e se Deus está no negócio, todo mundo acredita, mas tem negócio que Deus não está. Mas a gente usa desses argumentos na nossa vida e Deus está abençoando. E Deus abriu a porta. E nós nos pegamos como que foi uma porta aberta. E pegamos aquele texto da Bíblia lá de Apocalipse. Disse a porta que ele abre ninguém fecha. Mas esquece que o mesmo Deus que abre porta, fecha a porta. A gente louva a Deus por portas abertas. Mas não louvamos a Deus por portas fechadas. Essa parte do versículo a gente nem quer ler. Mas se Deus está na direção, queridos, tudo provém dele. Nosso propósito é louvá-lo, é adorá-lo. Os princípios de Deus são inegociáveis.
que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é inegociável. O povo aqui sabia disso, que os princípios eram inegociáveis. E eu quero falar nessa noite de algumas coisas extraídas do texto de Êxodo, extraído da história do povo que estava preso no Egito, partindo agora de Êxodo capítulo 8. De algumas coisas que você precisa responder, que deve estar acontecendo na sua vida, na minha vida, propósito de servir a Deus, no propósito de prestar culto a Deus. A gente vê que Faraó faz propostas. No capítulo 8, verso 25, diz assim, na minha Bíblia. E então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: Vão, podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam aqui mesmo no Egito. Primeira proposta, quando o povo começa a questionar, a dizer que quer servir a Deus, quer adorar a Deus, está no coração do povo o propósito de cultuar a Deus. Ele diz assim: eu aceito. Mas sirvam aqui mesmo, sirvam no Egito, sirvam a Deus junto conosco, aqui na nossa terra. Não tem problema nenhum vocês servir a Deus, desde quando esteja servindo aqui sob o meu controle. Ou seja, talvez ele dizia assim: faremos um culto ecumênico, onde cada pessoa apresenta seu Deus, sem a necessidade de expor a verdade. Coisa social e educada. É que às vezes a gente vai, participe lá, tem todo tipo de coisa, e no final algumas pessoas dizem: coisa linda, todo mundo falando de Deus, Deus é um só, é o mesmo Deus, e pá. Então fica aqui no Egito, lá tem vários deuses, e está tudo beleza, está tudo legal. Porque servir a Deus no Egito implicaria sim em servir conforme as regras do país. Moisés sabia, se ele permite que o povo fosse servir lá, o povo egito iria apedrejá-los israelitas, porque ia contradizer a maneira de culto deles. O próprio faraó não cria no Deus. Não cria na adoração a Deus. A adoração era deuses pagãos. Então a coisa ia ficar complicada ali, mas ele faz essa proposta. Sirvam aqui mesmo, dentro desses padrões, né? Então isso era uma afronta para o povo egito. E era algo perigoso para os israelitas. Moisés entende que Deus não aceitaria culto no mundo de pecado. Moisés entende que aquele ambiente não era um ambiente propício para se celebrar a Deus, para se exaltar a Deus, para louvar a Deus. É como se o povo estivesse dizendo assim, a proposta: sirvam a Deus utilizando as práticas religiosas que Deus abomina. Um certo cantor evangélico, um certo dia aí, celebrou a Deus no centro de Umbanda. E todos são meus irmãos. Bateu lá, tocou, cantamos até música dele aqui hoje. Um certo político na nossa cidade, em uma procissão, carregou um andor, né, de uma procissão na cidade, querendo ser prefeito de Feira de Santana. Um homem culto, cristão, pastor de uma certa igreja. Todavia, ou seja, sirva a Deus, você é cristão, você é evangélico, mas sirva a Deus aqui com as práticas do mundo, se amodem aos padrões do mundo, faça conforme as coisas do mundo, não preocupe não, tudo é relativo, Deus é um só, é o mesmo Deus, essa coisa aí é conversa de crente, mas Deus é um só. Aí falamos aquela frasezinha gostosa: o importante é o amor. Basta é o amor, o que a gente quer ver é o amor, mas esse amor, Deus é amor, mas Deus tem princípios. E os princípios de Deus são inegociáveis. Sirva a Deus, mas não mude de vida. Essa é a proposta de Faraó. Sirva a Deus. Participe de uma igreja evangélica. Adore. Quando mandar bater palma, bata palma. Quando mandar levantar as mãos, levante as mãos. Fique de joelho, fique de joelho. Compre uma Bíblia, mas não mude de vida. Sirva a Deus, mas continue fazendo as mesmas coisas que as pessoas que não servem a Deus fazem. Continue mentindo. Continue enganando. Continue adulterando. Continue se prostituindo. Continue enchendo a cara. Sirva aos deuses do Egito também. Sirva apenas ao único Deus de Israel, mas sirva a todos os deuses. Continue fazendo tudo errado. Não mude o seu estilo de vida. Essa é uma proposta que nos é feita todos os dias. Sirva a Deus, mas sirva do jeitinho que você quer. Sirva da forma como mais lhe aprove, como mais você... É por isso que as pessoas às vezes procuram algumas igrejas. Essa igreja não.
Essa não, essa igreja aqui a gente tem que falar da vida da gente. Negócio lá foi no tal de uma conexão lá. Hoje é dia de abertura de coração. A minha vida só pertence a Deus. Então não tem essa coisa de abertura de coração. Então, não, eu vou para uma outra. Aí chega numa outra lá, e na outra tem a pregação tal, tem um pregador tal, o pregador fala uma palavra, pá, o cara diz, meu Deus, chora, pá. Mas não mexeu com a vida. Eu posso servir a Deus e continuar com a minha vida. No momento que tocar, que Deus quer mudar a vida da pessoa através de pessoas, não é todo mundo que se submete a esse princípio de vida. Então, tal culto não prestou, tal culto não serve. Até algumas pregações em lugares como esse aqui, como foi o culto? Prestou não. Umas coisas lá, diz que eu tenho de mudar, pecado, né? Que meus modelos estão errados, né? Que a roupa que eu visto não condiz com Deus, que a minha linguagem é uma linguagem de pecado do mundo. Hoje não gostei muito não, eu gostei mais de quem fala que está tudo legal, que Deus me ama. Mas não são esses os princípios de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus corrige, Deus exorta, porque ama. Ele nos ama, essa é a verdade de Deus. Então, quando vier propostas como essa, sirvam a Deus juntamente conosco, vamos dar a mesma resposta que Moisés deu. Em Êxodo capítulo 8, verso 26, ele disse assim: olha a resposta de Moisés. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Se fizermos isso aqui na frente deles, não nos apedrejarão? Precisamos ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Os padrões de servir a Deus não são nossos. Os padrões de servir a Deus são do próprio Deus. É como Deus nos mandou. Serviremos a Deus conforme Ele nos ordena. Serviremos a Deus sem nos amoldarmos às práticas do mundo. Romanos 12, verso 1 e 2 diz: não vos conformeis com este século. Não pegue a fórmula do mundo para não se adapte a elas, não se alinhe com elas. Nós não precisamos atrair pessoas que estão vivendo em um mundo sem Deus com as mesmas práticas que elas estão vivenciando todos os dias no mundo. Fui no aniversário outro dia de uma discípula da igreja. E nesse aniversário eu falei, gente, Jesus podia estar aqui tranquilo e estava. E a discípula da igreja tinha convidados não cristãos, tinha convidado de tanto tipo de religião, mas ela simplesmente, pelo fato de ser discípula de Jesus, ela não fez algo para agradar ao povo, porque a gente às vezes fica preocupado, né? E fulano gosta disso, Beltrano gosta daquilo. Sim, mas também, olha, para atrair as pessoas, eu vou usar aqui um negócio que o povo usa. Gente, isso é engano. E ela atraiu as pessoas com uma palavra, com Jesus na vida, com transformação, com o reino de Deus, com princípios aplicados, com testemunho verdadeiro. Né? Sirva a Deus sem se amoldar aos padrões do mundo. Sirvam a Deus dentro dos padrões divinos. Sirvam a Deus conforme a vontade de Deus. Sirvam a Deus conforme aquilo que Deus mandou fazer. Rejeite toda e qualquer prática daquilo que Deus não mandou fazer, simplesmente usando desse argumento. Isso é relativo. Deus está em todo lugar. Tá não, filho. Deus está vendo todos os lugares, mas não habita em todos os lugares. Nem todas as práticas que se diz de Deus é de Deus. Tem coisas aí que estão falando em nome de Deus, que Deus fica de lá, eu acredito, dizendo, tira meu nome disto. Eu não tenho nada a ver com isso. Você quer servir a Deus, você quer entender que você nasceu para agradar a Deus e não vai negociar? Sirva a Deus do modo de Deus. Sirva a Deus como Deus quer que as coisas aconteçam. Faraó faz essa proposta, sirvam aqui mesmo. Eles dizem, não, aqui não. Nós precisamos sair. Faraó, aí Moisés vai de novo no verso 28 do capítulo 8. Verso 29 e 30, melhor dizendo, disse assim, Moisés respondeu-lhe, assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, mas não queira nos enganar. De novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifício. Quando o Faraó aqui ele responde a Moisés,
Moisés dizendo como ele nos mandou, Faraó diz assim: vão oferecer sacrifício ao Senhor do deserto, seu Deus, mas não vão muito longe. Não vão muito longe, não. Vou deixar vocês se afastar um pouquinho. Vocês vão oferecer o sacrifício, mas não vão muito longe. Ou seja, a gente percebe que Faraó não quer perder o controle do povo. Ele não quer perder o controle daquele povo. Aquele povo é produtivo. E todo servo de Deus, ele é produtivo. As pessoas querem ter eles no... E aí, o que acontece? Ele fala, não vá muito longe. E nós já escutamos muitas pessoas falarem a respeito, nós que nos convertemos há muito tempo, teu ainda jovem, na período de adolescência, e fica com aquele gás todo, olha, eu vou para a escola bíblica, eu vou para tal lugar, eu vou participar disso, eu vou participar da campanha da... Não vá muito longe com essa sua fé. Nós já ouvimos pessoas falarem isso, não vá muito longe não, você está indo longe demais com isso, não é muito bem assim. Não se envolva com pessoas, não se envolva na vida da comunidade. As coisas são relativas. Frequentar conexão, frequentar macro, confessar pecados, abrir coração, envolver-se em um ministério, contribuir financeiramente. Sirva a Deus, mas sirva a Deus de longe. Como Pedro, quando pecou, diz que Pedro seguia a Jesus, mas de longe, sem proximidade. Não crie muita intimidade, não. O Faraó está dizendo assim, vocês vão se vir, mas não se aproxime muito, não. Fique numa área, fique num terreno onde eu possa ter o controle sobre a sua vida. Fique num lugar onde eu possa estar olhando você. Não se envolva muito, não. Não se entregue muito, não. Esse negócio de cristianismo, pá, não dedique sua vida toda, não. Não faça isso, não. E aí Moisés responde, né? Quando ele faz essa proposta. Até já ali Moisés disse. Que ele pede, né? Vão muito longe e orem por mim também. Ele sabe o poder que tem o povo de Deus. Moisés respondeu-lhe: assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Mas não queira nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Sabe o que Moisés está dizendo? Você pode oferecer o que você quiser, mas não vamos fazer de maneira nenhuma qualquer coisa que esteja abaixo do nosso foco. Qual era o foco deles? Adorar ao Senhor. Vamos fazer o que nascemos para fazer, adorar a Deus. Ou seja, eu não negocio. Não me engane. Não pense que com essa proposta eu vou recuar. Porque ele está dizendo, eu vou orar sim. Vou orar, não se preocupe. Saindo daqui eu vou orar. Mas não me engane, porque eu não desisti de ir adorar a Deus. Eu não negocio isso. Porque a proposta é faça só o básico. Faça só quando puder. Esse é o tipo de proposta. Bastam pelo sinal. Bastam curvar-se diante de alguma imagem. Basta participar da ceia. Até entregar o dízimo. Coisa simples. Mas sirva também a Deus no Egito. Seja escravo. O foco maior, quando ele diz eu vou orar, não é abençoar Faraó. O foco maior é adorar a Deus. O foco da nossa vida maior não é abençoar pessoas, porque eu nasci para agradar a Deus e não vou negociar. Em Êxodo 10, vem mais uma proposta aí de Faraó. Faraó vai cedendo algumas coisas, mas colocando limites. Em Êxodo 10, o verso 8 ao verso 11 diz assim: então Moisés e Arão foram levados outra vez à presença de Faraó. Podem ir oferecer culto ao Senhor o seu Deus, disse Faraó. Mas me digam uma coisa, quem irá? Moisés respondeu-lhe: temos de ir todos, os jovens e os velhos, nossos filhos e nossas filhas, nossos rebanhos e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O Faraó reagiu: que o Senhor esteja com vocês, mas não deixarei de forma alguma que leve as crianças. Sirva a Deus sem a família. Seja um excelente servo de Deus, mas não inclua a sua família. Deixe seus filhos se divertirem no Egito. Eles vão amar as coisas do Egito.
Não se preocupe com o Videirinha Kids. Não se preocupe com leitura da Bíblia junto com eles. Deem um iPhone para eles. Deem um celular para eles. Tem muitas coisas boas aqui que as crianças do Egito estão fazendo. Na escola tem muitas práticas boas. Então você pode servir a Deus sim, pai e mãe. Você pode adorar a Deus sim. Mas criança é criança, está na idade deles. Deixa eles lá quando vocês vierem aqui. Deixa na casa da vovó, do titio. Eles não gostam desse lugar. Eles não gostam desse lugar de culto, de sacrifício. Deixe eles no shopping. Levem para o shopping lá com a tia, deixa eles com a tia lá, ficar conhecendo imagens que não são reais, coisas que não são reais, deixam eles lá. Quando eles crescerem, eles decidem. Agora vocês, pai, servos de Deus, discípulos do Senhor, tenham um testemunho fiel, mas sirvam sem a família. Existe esse tipo de negociação com muita vida de muitos cristãos, queridos. Servir sem a família. Sirva sem seu cônjuge, afinal de contas você é o cabeça. Ele está dizendo aqui só os homens. Então sirva sem sua mulher com você. Sirva a Deus simplesmente sozinho, seja um diácono, seja um presbítero, seja um pastor, seja um líder de conexão, seja um ministro de louvor, porque mesmo que não seja a área específica que o seu cônjuge atue, você serve junto. Essa pessoa serve por você. Estava a caminho daqui, a minha esposa disse assim: eu estou intercedendo pela ministração hoje. Não deixe sua família. Mesmo que ela não vá pegar aqui o microfone ainda, mas está envolvido no ministério. Ah, mas não quer e não sei o quê. Não deixe a sua família de fora. Neste caso, Moisés não deu uma resposta quando ele diz isso. Ele não foi de imediato dar uma resposta, ele apenas orou a Deus e Deus enviou gafanhotos, uma nova praga. Em seguida, 3 dias de escuridão no país, exceto na casa dos israelitas. No versículo 25 do capítulo 10, Faraó manda chamar Moisés. Não aguenta mais, o negócio está ficando apertado. Interessante a gente observar nesse texto, querido, que as adversidades e as lutas, isso aplica-se à minha vida e à sua vida, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está agindo ao nosso favor. Pragas, perseguição, propostas para nos desviar da palavra, para enganar, e Deus está ali trabalhando ao nosso favor. As mãos de Deus nunca saiu da vida daquele povo. Em capítulo 10, o verso 25 diz assim: Moisés respondeu: nesse caso, vossa majestade deveria nos dar os animais para os sacrifícios e ofertas queimadas que vamos apresentar ao Senhor nosso Deus. Pois nós vamos levar os nossos rebanhos, nenhum casco de animal ficará aqui. Precisamos levar tudo para o culto ao Senhor. Só quando chegarmos lá é que vamos saber que animais devemos sacrificar. Faraó manda chamar Moisés. Chama Moisés ali, vou conversar com ele. Vou liberar ele, vou mandar que ele leve as crianças, mas torna a impor um limite. Ele diz que eles têm de ir para lá, mas que eles sirvam sem sacrificar, que eles não levem bois, não levem nada. Ele diz, então Faraó mandou chamar Moisés e lhe disse, podem ir servir ao Senhor, e levem também as crianças, deixem somente seus rebanhos e bois. Você já observou que é sempre pela metade? Que é sempre querendo reter alguma coisa? Que jamais dá uma libertação por completa, sempre você vai servir a Deus, você vai cultuar a Deus, mas você não vá por inteiro. Deixe alguma coisa para trás. Não sirva a Deus por inteiro. Você venha para a celebração, mas não venha servir a Deus por inteiro. Não venha firmado, não venha focado, não venha dar um culto a Deus inteiro. Chegue atrasado, não fique com conversas paralelas. Isso é relativo, não preste atenção, balance a cabeça, beba água, levante toda hora, mas sirva. De algum medo, sirva a Deus. Você está servindo a Deus, sirva dessa forma. E o povo não queria isso, o povo queria servir a Deus por inteiro. Moisés diz para ele aqui, nenhuma unha vai ficar no Egito. Nada. Nada vai ficar aqui. Tudo vai ser levado conosco. E Moisés está baseado numa promessa. Deus prometeu que iria libertar o povo. E lá em Êxodo 12, verso 31.
Que o povo não aguentou mais a pressão de Deus. Deus coloca a mão na vida de uma pessoa, queridos. Mesmo diante de luta, o inimigo não prevalece. Seja a luta que você estiver passando, se as mãos de Deus estiverem sobre você, o inimigo não vai prevalecer. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: aprontem-se rápido e saia já do meio do meu povo. Você e os demais israelitas vão servir ao Senhor como vocês pediram. Levem também os seus rebanhos, os seus bois, como vocês tinham dito. Vão embora. E me abençoe também. Mesmo que depois ele perseguiu o povo. Moisés disse que nunca mais veria o rosto dele e não viu o rosto dele mais. Mesmo que depois de toda essa trajetória, mesmo depois de tudo isso, o que a gente entende na história dessas pragas do Egito, na história do povo de Deus, na história desse todo sofrimento, na vida de Moisés, na vida da sua liderança, na nossa vida, o que nós entendemos é que se as mãos de Deus estiverem sobre nós, nada vai resistir. Se as mãos de Deus estiverem sobre a nossa vida, nada vai resistir. Eu fui ver um negócio essa semana e fiquei sentado na sala e a pessoa disse, isso não vai dar certo. E eu estou lembrando aqui que a palavra que eu dei para ele foi, se Deus colocar as mãos nesse negócio, tudo vai se resolver. Mas ninguém vai colocar. Deus colocar as mãos no seu casamento, o inimigo vai ceder. Se Deus colocar as mãos nos seus relacionamentos quebrados, o inimigo vai ceder. Se Deus colocar a mão em qualquer situação que você está vivendo nessa noite, se você permitir que Deus conduza a sua vida, mesmo diante de tanta luta, o inimigo vai ceder à força do Todo-Poderoso. O propósito da nossa existência, queridos, não é o nosso bem-estar, mas servir a Deus sobre todas as coisas. Não negocie. Não negocie. Não negocie com o pecado. Não seja um negligente fugindo de se envolver. Não deixe sua família de fora. Não sirva pela metade. Ofereça a Deus um culto inteiro. Quando louvar, louve mesmo. Quando adorar, adore de coração. Quando orar, seja sincero. Quando fazer, faça com todas as suas forças. Sabe por quê? Deus não quer menos do que tudo. Nós percebemos que o povo poderia sim adorar a Deus, em parte. Poderia deixar algumas coisas para trás. Poderia, inclusive, ir sem sacrificar. Mas aquele povo entendia que não poderia, de maneira nenhuma, apresentar diante de Deus de mãos vazias. Tudo que estava sobre eles, tudo que veio sobre eles, foi por causa da mão deles, da mão de Deus sobre eles. Nasci para agradar a Deus e não vou negociar. Talvez você esteja servindo a Deus um pouco meia boca, sabe como é? Meio lá e meio cá. Talvez você ainda não teve um momento de dizer Deus acima de tudo. Você conhece a Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o entendimento. Não é apenas com parte dela. Não é apenas com parte das nossas emoções, mas é com tudo. Volto a dizer, Deus não quer menos que tudo. Talvez alguém use isso para usufruir o seu dinheiro, mas Deus quer o tudo que Deus quer é a vida do ser humano. É um ser humano inteiro na presença dele. Uma pessoa que vem louvar inteiro, é uma pessoa que vem adorar inteiro, é uma pessoa que vem orar inteiro, é uma pessoa que vem contribuir inteiro, é uma pessoa que vive inteiro, é uma pessoa que cultua a Deus 24 horas por dia, e para, analisa, e durante o dia algo foi feito de oferta a Deus. Pare para pensar. Hoje é domingo. Até o momento que chegou aqui. Pode dizer, não, meu culto a Deus foi agora. Você teve a semana toda para a Deus. Não é uma organização de uma celebração. É o servir a Deus, é o ofertar a Deus. Quantas pessoas você ajudou esta semana? Quantas pessoas você evangelizou esta semana? Por quantas pessoas você orou esta semana? O que você fez essa semana que você disse, não, isso eu fiz com um aroma agradável?
Quantas vezes você adorou a Deus lá no seu banheiro ou no seu trajeto do trabalho e você se quebrantou e chorou esta semana e apresentou um culto a Deus dentro do seu carro, na sala do seu trabalho? Quantas vezes você fez isso ou você esperou simplesmente essa noite de celebração em um local preparado para isto? Porque nós sabemos que Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro do nosso coração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, volto a dizer, talvez você esteja servindo a Deus meia boca. Talvez você esteja servindo a Deus e ao Egito. Você está servindo a Deus com medo de perder alguma coisa. Perder a vida por amor a Cristo é ganhar tudo. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Decida-se a servir unicamente a Ele, debaixo de qualquer pressão que você esteja vivendo, debaixo de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Decida-se a viver unicamente para Deus. Ah, Senhor, mas está difícil. Sabe por que você conseguiu até aqui? Você não está sozinho. Foi muito difícil para o povo. Foi terrível. Eu não sei se suportaria, eu não sei se eu não faria uma oração no canto e dizia assim, Senhor, manda um daqueles soldados acertar a espada em mim. Eu não sei se eu não faria isso. Foi muito difícil. Só que em todo o tempo, Deus estava com as mãos sobre o povo. Posso dizer isso da minha vida, momentos difíceis que eu tenho passado. Todo o tempo, Deus está com as mãos dele. E eu ainda não o sirvo. A palavra veio. Eu ainda não me entrego por inteiro. Eu ainda não chego na presença de Deus inteiro. Estou falando aqui é como se eu estivesse fazendo uma confissão diante de Deus. Talvez seja essa confissão que você quer fazer nessa noite. E você que quer fazer isso, eu convido você a se colocar de pé. Deus, eu sei que eu não tenho me entregado por inteiro. Eu ainda estou servindo ao Senhor os pedaços, deixando algumas coisas indo de qualquer jeito. Não tenho praticado a devida excelência na minha liderança como líder de célula, como líder de conexão, no meu ministério. Não tenho me dedicado por inteiro. Tenho muitas coisas em volta, Deus, que atrapalham. Talvez você esteja pensando dessa forma. Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos estar orando pela sua vida. Quero cultuar a Ti, Deus, por quero te oferecer a minha vida pela metade. Quero dar o meu coração uma parte, a outra parte dar ao mundo. Quero ser um cristão de aparência, eu quero ser um cristão onde Jesus é quem aparece na minha vida. Quero ser um cristão marcado por Jesus. Eu preciso ser uma pessoa diferente, Deus. Eu entendo disso. Às vezes eu estou negociando coisas, negociando até com pecado, achando que é relativo, achando que todo mundo faz, e Deus está de lá dizendo: não, meu filho, não é assim. Com você é diferente. Você não é do Egito. É assim com quem está no Egito. As pragas atingiam quem estava no Egito. Mas você é filho de Deus. Deus chama você nessa noite. Se você quiser fazer uma aliança com Deus também nessa noite, você que está aqui que quer realmente não entregar coisas para o Senhor, mas entregar sua vida para Jesus, eu convido você também a sair do seu lugar nesse caso e vir aqui à frente. Você quer renovar a sua aliança com Deus, você entendeu que chega de estar dando as coisas em pedaços, em remendos, mas você quer uma vida nova nessa noite. Eu convido você a sair do seu lugar, eu vou orar por você também. Você vai entregar a sua vida a Ele. Senhor, está aqui a minha vida, toda retalhada. Está aqui a minha vida, Senhor, em caminhos que eu não queria andar, mas andei, mas hoje eu me conserto contigo.
Se ore ao Senhor, queridos. Curva a sua fronte e comece a falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Comece a falar com Deus. Pai, eu estou aqui. O Senhor é digno de toda adoração, mas eu tenho te dado adoração pela metade, louvor pela metade, sacrifícios pela metade. Eu faço escolhas e o melhor é para mim. O melhor da minha vida é para que eu aproveite. Eu não dou o melhor para o Senhor. Não sirvo ao Senhor como deveria servir. Às vezes as propostas do mundo, Pai, faz com que eu me envolva com elas, eu me prenda a elas e fique achando que as coisas são relativas. Mas nessa noite eu me arrependo, Senhor. Nessa noite eu me arrependo diante de Ti. Eu quero servir ao Senhor por inteiro. Eu quero me apresentar diante do Senhor inteiro, com sinceridade, com o coração quebrantado, com uma vida inteira ligada a Ti, de maneira que nada mais importe que não seja servir ao Senhor. Que eu possa dizer com quanto que eu não tenho a minha vida por preciosa, quanto que tenha cumprido a carreira. A minha vida não pode ser mais preciosa se ela for uma vida só para mim. Ela é para o Senhor. A minha família, por melhor que seja, não pode ser preciosa se for só para mim. Ela é para o Senhor. O meu trabalho não pode ser o bem mais precioso da minha vida se não for para o Senhor. O ministério, as lideranças, o que o Senhor confia em minha mão, não pode ser algo precioso se não for para o Senhor. Só pode ser precioso se for para Ti. Eu me rendo a Ti nesta hora. Eu me curvo diante de Ti nesse momento, dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. E assim como o meu irmão, minha irmã que ora nessa noite, que se quebranta diante do Senhor nessa noite, que a partir desse momento não quer mais servir ao Senhor aos pedaços, mas quer ser inteiro na Tua presença, quer honrar ao Senhor com inteireza, com gratidão, com sinceridade, com a vida do Senhor dentro. Assim como esse meu irmão, eu me arrependo e peço ao Senhor que ajude-nos, Senhor, ajude-nos adiante de qualquer luta, de qualquer tribulação, nunca perder o foco principal da nossa vida, que é adorar ao Senhor em qualquer situação. Digno é o Senhor de ser adorado, nós somos apenas instrumentos de adoração. Adorar ao Senhor na alegria, na dor, em todo o tempo. Adorar ao Senhor como Jó, dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se portas forem fechadas, bendito seja o nome do Senhor. Se portas forem abertas, bendito seja o nome do Senhor. Porque nós nascemos para isto. Nós nascemos para ser uma geração de adoradores. Um povo que louva, um povo que exalta, um povo que glorifica, um povo que se entrega nas Tuas mãos. E sabemos, ó Deus, assim como foi o Senhor com o povo do Egito, com os israelitas que estavam no Egito, assim o Senhor é com a nossa vida. Se as Tuas mãos estiverem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso ministério, o inimigo não vai suportar a pressão das Tuas mãos, ele vai ceder. E nós iremos prosseguir e caminhar rumo à eternidade com o Senhor. Oramos agradecidos ao Senhor por esta noite, pelo Teu Espírito Santo no nosso meio, pela Tua vida em nós, pela revelação da Tua palavra, pedindo graça do Senhor para prosseguirmos, servindo, louvando, Te adorando por todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dizer: nasci para agradar a Deus e não vou negociar. Pastor Cláudio.